E aí pessoal, tudo bem? Professor Jaber aqui. Hoje nós vamos dar início ao módulo 5 e esse módulo ele aborda a sociedade feudal. Então vamos para o nosso ritual padrão. Vai para um lugar tranquilo, não leva o celular para não atrapalhar, pega a apostila e vamos assistir a aula. Lembrando que essa aula ela se inicia na página 174, tá? Quando você abrir a página 174, o primeiro subtítulo está escrito assim, ó, As marcas da desigualdade. Esse título tem que fazer muito sentido para você. E por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, na aula passada nós estudamos o funcionamento dos feudos. Dentro dessa aula, em determinado momento, eu falei sobre os tributos feudais. Então, os servos, eles tinham que pagar vários tributos, tanto à nobreza quanto para o clero. E esses tributos eram pagos com a sua própria produção. Então, boa parte daquilo que os servos produziam era destinado à nobreza e ao clero. Como consequência do pagamento desses impostos, desses tributos, havia uma grande desigualdade. De um lado, clero e nobreza, e do outro, camponês e servo. O clero e a nobreza em uma vida farta de luxo para aquilo que se considerava luxo na época, e os servos beirando a fome. Tanto que é nesse período que surge um personagem na literatura que é muito popular, que é o Robin Hood. E o Robin Hood, ironicamente, ele é um herói, mas ele é um ladrão. Por que um herói é um ladrão? Por que o ladrão se torna herói nessa situação? É por causa desse contexto. O Robin Hood, ele saqueava a nobreza, ele roubava da nobreza para dar aos servos. Por isso que na literatura ele acaba se tornando um herói. Porque mesmo sendo um ladrão, as suas atitudes serviam para equilibrar a balança, para tornar a sociedade mais justa, mesmo sendo roubo. Tudo bem? Então por isso que o título da aula, As marcas da desigualdade, devido a essa diferença social entre os grupos. Sobre a sociedade feudal, tem 3 pontos que vocês devem se ater. O primeiro ponto é que a sociedade é tripartida. Olhando para a imagem, isso fica um pouco claro. Você vai ter o clero, que representa os membros da igreja, a nobreza e os camponeses. O segundo ponto é que essa sociedade ela é uma sociedade estamental, uma sociedade de ordens. O que isso significa? Uma sociedade estamental é uma sociedade que não tem mobilidade social. Como assim, professor? Vamos pensar na nossa sociedade, tudo bem? A nossa sociedade é dividida em 5 grupos: A, B, C, D e E. O que determina a sua posição social? A sua renda, as suas condições financeiras. Então, se um indivíduo ele tem muitas propriedades, ele tem uma renda mensal, um salário muito alto, carro de luxo, ele pertence ao grupo A. Agora, se essa pessoa não possui nenhum tipo de propriedade, o salário é aquele que mal dá para sustentar no final do mês, às vezes ele não chega nem no salário mínimo, e a pessoa não tem nenhum tipo de propriedade, ela pertence ao grupo E. Tem como uma pessoa nascer no grupo E e chegar até o A? Tem. É difícil, mas tem. Um exemplo, o Neymar. O Neymar jogava bola lá em Santos, né, no campinho, em uma comunidade na periferia de Santos, provavelmente pertencia ali ao grupo D e E hoje ele é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, que o coloca no grupo A. Então esse é um exemplo de mobilidade. Ele saiu do grupo D ou E e chegou ao A. Pode acontecer o inverso? Pode. Você pode cair de A para B, de A para C, de C para B ou de C para D. Então, a nossa sociedade tem mobilidade social. Agora, a sociedade que é estamental, que é a sociedade medieval, essa não tem. Então, o que determina a sua posição social? O seu nascimento. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Se você nasceu camponês, você vai nascer camponês. E o clero? Bom, o clero não tem como você nascer dentro dele, né? Até porque o clero faz parte da igreja e os membros da igreja não podem constituir família.
Então como assim? O que acontece? Como que acontece comigo com o clero? O clero, na realidade, ele vai representar a desigualdade entre nobreza e camponês. Se um membro da nobreza se torna um membro do clero, ele vai entrar para o alto clero, vai ocupar os cargos mais altos da igreja. Se um camponês se torna membro do clero, ele vai se tornar membro do baixo clero, um monge, por exemplo. Então, no fundo, o clero acaba reproduzindo a desigualdade que há entre nobres e servos. Tudo bem? E o terceiro ponto aqui importante é que cada um desses grupos tem uma função dentro da sociedade. O clero ele vai ser o grupo mais importante. Por que o clero é o grupo mais importante? Porque o clero ele tem a função intelectual. O clero são os que oram, os membros da igreja. E como assim a função intelectual? Nessa época, as explicações sobre as relações humanas, sobre a sociedade e sobre os fenômenos da natureza não vêm da ciência, não vêm das universidades, vêm da igreja. Então, e como que a igreja explica os fenômenos da natureza ou as relações humanas? Ou os que acontecem com o homem? Um exemplo, vamos supor que o indivíduo ele contraiu uma doença grave. A explicação que a igreja dá para isso, para esse fato, é que esse indivíduo provavelmente era um pecador e ele está sendo punido por Deus. Se uma aldeia tem uma colheita muito farta, é sinal de que aquela aldeia, os membros daquela aldeia, são pessoas que se mantêm leal à palavra de Deus. São pessoas que se mantêm longe do pecado e que por isso são abençoadas com uma colheita farta. Outro fator que coloca a igreja como o grupo mais importante da Idade Média é o fato de ela ser o maior proprietário de terras. Beleza? Então, clero, função intelectual. Os nobres são os cavaleiros, são os guerreiros. Geralmente, nós tendemos a associar a imagem de nobre que nós temos, né, é a imagem do nobre da Idade Moderna, que é aquele nobre que vive meio ao luxo, que se veste com roupas cheias de requinte. Esse nobre é o nobre da Idade Moderna. O nobre medieval, ele é um cavaleiro, ele é um guerreiro. E tem a função de guerrear. O nobre também é proprietário de terras. Lembrando que terra é o principal recurso financeiro, é o principal meio de se produzir riqueza dentro da Idade Média. E a propriedade da terra está muito vinculada ao poder político. Por isso, tem uma tradição na Idade Média que diz o seguinte, que apenas o filho mais velho herda as terras. Apenas o filho mais velho vai herdar o feudo. Então, se um membro da nobreza tiver 10 filhos, apenas o mais velho recebe as terras. E o que acontece com os outros 9? Bom, uma das opções é integrar o clero. Isso pode acontecer. A segunda opção vai ser se arriscar nas batalhas, conseguir fazer um nome, se tornar um cavaleiro famoso e com isso herdar terras de alguém. Eu já vou falar um pouco disso mais pra frente, tá? Então essas são as duas opções. Ou você se torna um membro da igreja, ou você se torna um cavaleiro errante. Só por curiosidade, inclusive são esses cavaleiros errantes que dão origem às novelas de cavalaria. Então, por exemplo, a história do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda é uma novela de cavalaria. E o terceiro grupo, que é o maior grupo de todos, mais de 90% da sociedade, mais de 98% da sociedade, né? Clero e nobre aí ocupa aí no máximo aí 5% da sociedade. Os servos. E o servo tem a função mais árdua, que é o trabalho produtivo, né? É o servo que trabalha no campo, é o servo que produz as roupas, o servo é responsável pela produção, ou pela função laboratori, da palavra labor, de trabalho. E aí, né, geralmente tem muito aluno que pergunta, professor, mas se os servos são a maioria, e existe uma desigualdade tão grande, por que os servos não se revoltam contra a nobreza e contra o clero? Então, isso até chega a acontecer. De fato, em algumas situações muito raras, muito raras, né, o servo se revoltou contra a nobreza e contra o clero. Porém, isso não era comum. E por que não era comum? Eu vou pedir que
que você pause um minuto o que você estiver fazendo e comece a orar. Vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Tá, olha essa frase. Seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E aí, para você entender isso melhor, você precisa pensar na filosofia medieval. O que se dizia na Idade Média? Que existem dois mundos. Um mundo perfeito, que é o plano divino, é o plano de Deus, e o mundo imperfeito, o mundo do pecado, o plano terreno, onde nós estamos. Então, a nossa sociedade deveria funcionar como o céu, assim na terra como no céu. E como que funciona o céu? Através da Santa Trindade. Você vai ter no topo da Santa Trindade Deus, e Deus é onisciente, ele sabe tudo. Então, se Deus é onisciente e sabe tudo, na terra, quem que corresponde a essa função? O clero, que é responsável por explicar o mundo, explicar os fenômenos da natureza. Em seguida, vem o Filho, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Quem que morre na guerra para salvar as pessoas? Os cavaleiros, a nobreza. E, em terceiro lugar, o Espírito Santo, aquele que realiza o milagre, aquele que faz, que trabalha, que no caso corresponde aos servos, assim na terra como no céu. E contrariar essa ordem, contrariar essa sociedade, é ir contra os princípios de Deus. Por isso que raramente o camponês e o servo se revoltava contra a nobreza e contra o clero. Tudo bem? Beleza. Passando para o próximo slide, nós temos aqui um texto do bispo Adalberon. E esse texto, isso que eu acabei de explicar fica muito claro. Ó. Vamos fazer uma leitura. O domínio da fé é uno, um só. Mas há um triplo estatuto na ordem. Então, as três ordens que nós falamos. A lei divina, a lei de Deus, impõe duas condições. O nobre e o servo, que não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos. Protegem todo mundo, inclusive a si mesmo. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimenta. Eis a função do servo. Então, claramente aqui no texto ele deixa posicionado qual que é a função do nobre e qual que é a função do servo. Continuando o texto. A casa de Deus, que parece una, é portanto tripla. Uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros dois, e cada qual, por sua vez, presta apoio aos demais. Então, esse trecho final deixa muito claro que para que a sociedade tenha uma harmonia na social, exista uma harmonia, e que a sociedade funcione de forma equilibrada, é necessário que existam esses três grupos e que cada grupo tenha a sua função. Tudo bem? Passando para o último slide, e nesse slide nós vamos falar sobre a relação de suzerania e vassalagem. Olha, de uma forma bem simples, a relação de suzerania e vassalagem ela é o comitatus. Então, como que essa relação funciona? É um contrato. Desse contrato, você vai ter dois indivíduos. De um lado, o suzerano. Quem que é o suzerano? Aquele que doa terras. E do outro, o vassalo. O vassalo ele vai prestar lealdade, obediência, fidelidade militar ao seu suzerano em troca das terras que ele recebe. Nessa imagem, você consegue ver o rei, que no caso faz o papel de suzerano, e um homem agachado, que faz o papel de vassalo. Essa cerimônia é chamada de investidura. Por que essa cerimônia é chamada de investidura? Na Idade Média, quando você se inclina diante de alguém, você admite a sua ferioridade. E a pessoa que está em pé, que está em uma posição elevada, ela está investindo em você alguma coisa. No caso aqui, o investimento é as terras. Ela está te dando as terras, né? Para ficar claro essa relação de suzerania e vassalagem, eu gostaria que vocês lessem a história em quadrinhos, que está na página 176.
Tá lá o seguinte, ó. Leia a história em quadrinhos que foi inspirada na vida da nobreza feudal. Depois responda as questões. Michel de Verson vive no território francês no século X. Ele é o segundo filho do Conde de Alain de Verson. Essa informação é muito importante, porque se ele é o segundo filho, ele não vai herdar as terras. Mas nota, conde é um título de nobreza. Então esse rapaz, esse Michel de Verson, ele é um membro da nobreza. Eu não vou continuar falando sobre o quadrinho porque eu acho que vocês devem ler. Mas esse quadrinho ele vai ilustrar essa situação em que um nobre está recebendo terras de outro nobre. E eu preciso que vocês parem um pouco e raciocinem. Vamos imaginar que nós temos 3 pessoas, tá? Eu vou colocar nome para facilitar. O Jaber, eu, o Rodrigo, que é um membro da nobreza, mas é um segundo filho, por exemplo, e o Cícero, que também é um membro da nobreza. Só que também não é o filho mais velho. O que acontece? Vamos supor que eu decida fortalecer o exército e resolva doar terras ao Rodrigo. Nessa relação, eu me torno suzerano e o Rodrigo vassalo. Então, eu dou as terras para o Rodrigo e em troca dessas terras ele vai me prestar sua fidelidade. O que pode acontecer? O Rodrigo, esse segundo indivíduo, que também pertence à nobreza, ele pode doar terras a um terceiro indivíduo, no caso o Cícero. E aí, ele se torna suzerano. Então, existe a possibilidade de você se tornar suzerano e vassalo ao mesmo tempo. O Rodrigo é meu vassalo e é suzerano do Cícero, o terceiro indivíduo. E o que Cícero é meu? O que o Cícero é do Jaber? Qual que é a relação entre esses 2 nobres, o primeiro e o último da cadeia? Nenhuma. Essa situação é o que vai levar o poder político a ficar extremamente fragmentado durante a Idade Média. Porque não é porque você é um suzerano que os vassalos do seu vassalo também serão seu vassalo. Aí tem uma frase que costuma cair em vestibular. O vassalo do meu vassalo não é o meu vassalo. O que isso significa? Que não é porque eu sou suzerano que o vassalo de outro vassalo será meu também. Esse terceiro indivíduo não tem nenhuma relação comigo, não me deve fidelidade, não me deve obediência. O que essa frase tenta mostrar para vocês, alunos e estudantes lindos e maravilhosos? Que o poder político é fragmentado. É isso que essa frase significa. Ela representa essa divisão do poder que acontece na Idade Média. Tudo bem? Bom, então eu vou pedir carinhosamente que as senhoras e que os senhores realizem a atividade da página 177 e as atividades da página 177 e da página 176, tá? E a atividade 2, que está na página 178. Na próxima aula eu vou deixar as lições de casa anotadas para vocês dentro do próprio site. E eu também vou pedir que vocês façam essas lições de sala de aula e no retorno eu vou corrigir com vocês, tudo bem? Muito obrigado pela atenção, um bom estudo e até a próxima.